Olá pessoal, sou a doutora Denise Lins. Vou falar hoje um pouco sobre dermatoses neutrofílicas. Ela se engloba dentro de um grupo de doenças heterogênicas, tá? Ela tem como característica de comprometimento tanto cutâneo quanto sistêmico. E a principal característica é que o histopatológico dela vai ter um infiltrado difuso de neutrófilos na derme. Pessoal, dentro das dermatoses neutrofílicas, as doenças que nós vamos falar resumidamente são síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, doença de BC, síndrome SAFO, pustulose subicórdia de Snelda-Wilson, pustulose exantemática generalizada aguda, que também a gente chama ela de PEGA, acrodermatite contínua de Alopor, pustulose palmoplantar, acropustulose infantil. Síndrome de Sweet, também chamada de dermatose neutrofílica febril aguda. Ela tem como principal gênero de acometimento o gênero feminino. Como principal sinal e sintoma, nós temos a febre, mas nem sempre é necessário estar presente para que seja fechado o diagnóstico. Como característica clínica, nós temos as placas eritemato e dermatoses. Por quê? Devido ao infiltrado neutrofílico na derme, que até devido a esse filtrado neutrofílico pode até a formação de polha. E como associação de doenças, nós podemos ter inflamações, malignidades, como a principal malignidade a leucemia mieloide aguda, doença inflamatória intestinal e fármacos. Pioderma gangrenoso, também chamado de fadegenismo geométrico. Ele tem o principal acometimento gênero feminino. Tem 4 formas clínicas principais, que é a forma ulcerativa, bolhosa, pustulosa e granulomatosa. Geralmente a lesão inicial é uma pústula sobre uma base eritematosa ou uma base violácea. A lesão clínica principal, a ferida clássica que temos é uma úlcera, e essa úlcera tem a borda solapada, que é uma borda descolada. Essa borda é bem característica do pioderma gangrenoso. Na histopatologia, na lesão inicial, nós vamos ter um abscesso estéreo neutrofílico, tanto intraepidérmico quanto subepidérmico. Já quando tem a formação da úlcera, que é uma lesão mais evoluída, a gente vai ter o infiltrado neutrofílico dérmico difuso com acometimento já de anexo. E como associação principal, nós temos doença inflamatória intestinal, mas também pode ter associação com artrite, com gamopatia monoclonal e com distúrbio hematológico. A doença de BC já é uma doença multissistêmica e polissintomática, acomete mais o gênero masculino, tem um caráter genético e um caráter geográfico. Geográfico porque acomete mais os indivíduos da região da Turquia, e genético porque acomete mais os pacientes que têm a presença do HLA-B51. Já como diagnóstico, nós vamos fechar o diagnóstico quando a gente tem a presença de úlcera, de 3 úlceras em um ano, 3 úlceras ou mais em um ano. Essa úlcera pode ser tanto úlcera da região oral como na região genital. Tem a normalidade na região ocular, que geralmente é característico uma alveite anterior e posterior, e uma vasculite na retina. E também tem acometimento cutâneo. Dentro do acometimento cutâneo, nós podemos ter pápulas estéreis, púrpura palpável e até mesmo eritema nodoso símile. No histopatológico, a gente vai encontrar um infiltrado angiocêntrico neutrofílico com uma vasculite leucocitoclástica já numa fase precoce. A
síndrome SAF engloba um amplo espectro de dermatoses neutrofílicas assépticas, associada com lesões articulares assépticas. Não tem predileção por sexo, acomete mais crianças e adultos jovens. A lesão clínica são pústulas assépticas, associada por lesões osteoarticulares, e essas lesões osteoarticulares são muito dolorosas, acometendo mais o tórax anterior e o esqueleto axial. Agora vamos falar sobre a pustulose subcórnea de Schneider-Wilson. Ela também é chamada de pênfigo por IgA do tipo DPS. Ela acomete mais o gênero feminino, entre 40 e 50 anos de idade. Ela tem como característica clínica lesões vesicopustulosas que geralmente se coalescem, levando a um formato serpiginoso ou anular. Como característica histopatológica, ela vai ter as pústulas subcórneas com filtrado neutrofílicos e tem associação geralmente com gamopatia monoclonal do tipo IgGA e IgG e mieloma múltiplo. Pústula exantemática generalizada aguda. Acomete mais o gênero feminino, qualquer faixa etária. É caracterizada por pústulas estéreis disseminadas com uma grande base eritematosa e edematosa. Essas pústulas são não foliculares, tá? Ela tem disseminação crânio-caudal. 90% dos casos é desencadeada por medicação. A evolução dela ocorre a partir do momento da retirada da medicação. É comum encontrar a presença de neutrofilia sanguínea. E no histopatológico encontramos pústulas subcórnea ou intraepidérmica. Acrodermatite contínua de Alopo é uma doença crônica recorrente de origem desconhecida. Acomete mais o gênero feminino e a idade adulta. São lesões que ocorrem geralmente depois de um trauma ou infecção. As lesões são eritematosas e pústulas que se coalescem, acometendo a região periunguial e a região subunguial. Em 80% dos casos, ela tem apenas acometimento de um dos dedos. A pustulose palmoplantar acomete mais mulheres tabagistas na idade entre 30 e 50 anos de idade. São pústulas estéreis na camada córnea da região de palmas e planta. Essas pústulas são estéreis e dolorosas. O tabagismo acaba sendo um fator tanto desencadeante quanto agravante. A associação da pustulose palmoplantar com a psoríase clássica ocorre dentro de 10% dos casos. No histopatológico, nós podemos encontrar pústulas intraepidérmicas neutrofílicas. É comum ocorrer a associação da pustulose palmoplantar com doenças de autoimunidade, como doenças da tireoide, são as mais comuns. Agora, para finalizar, vamos falar sobre acropustulose infantil. Ela acontece no primeiro ano de vida, ela tem uma origem desconhecida, mas parece ter uma relação de hipersensibilidade cutânea aos antígenos do Sarcoptes Sky. Ela começa com uma pápula pruriginosa e dentro de 24 a 48 horas ela evolui para uma vesícula e pústula. Ela acomete mais a região palmo-plantar das crianças. Ela fica geralmente de 7 a 14 dias. E depois ele tem um período de recorrência dentro de 2 a 4 semanas. O primeiro episódio sempre vai ter um maior número de lesões. O histopatológico vai ter a presença de vesículas intraepidérmicas com presença de neutrófilos.
Pessoal, esse foi apenas o resumo das dermatoses neutrofílicas. Eu recomendo que vocês leiam no Bolonha o capítulo de dermatoses neutrofílicas para aprofundar no assunto. Vocês estão apenas começando, estão no primeiro ano, então a estudar e ler o capítulo é agora. Outra indicação também são os artigos dos anais de 2011. Tem duas partes, né? A parte 1 e a parte 2 das dermatoses neutrofílicas. Leiam também esses artigos, que vai acrescentar bastante no estudo de vocês.